Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma pessoa assim que você se inspira nos dias de hoje? Eu acho que é importante a gente se inspirar em alguém. Existem algumas pessoas que nos motivam, que nos ajudam na fé. E às vezes a gente idealiza alguém, a gente olha para alguém e fala, poxa, eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ser como aquele irmão, como aquela pessoa, às vezes como um tio, como um irmão. Você se espelha em alguém hoje? Talvez você já teve na época de colégio um professor que fosse muito gente boa. E geralmente os professores de história são super gente boa, não sei se eram só os meus. Aí você fica morrendo de vontade de estudar história. Não, vou fazer a faculdade de história. Ou então você conheceu algum profissional, ou um médico, ou um jogador de futebol, e você dizia, eu quero ser igual o Romário, eu quero ser igual o Bebeto. Quando eu era criança, eu queria ser igual o Branco. Não sei quem se lembra do Branco, e ele chutava uma falta bem forte, um chute bem forte e tal. Mas eu queria falar para vocês de uma pessoa digna de inspiração. Quero falar para vocês acerca de uma pessoa em quem vale a pena a gente se inspirar. O seu nome, ele é referido mais de 300 vezes na Bíblia. Já pensou? O nome de uma pessoa que é citada mais de 300 vezes na Bíblia, que é citado em 27 livros da Bíblia. Uma pessoa que eu posso dizer assim, que está no top 5, sei lá, no top 10 da Bíblia, como das pessoas mais importantes, pessoas exemplares. E o nome dessa pessoa é Abraão. E tem uma característica de Abraão, um título que Abraão alcançou, que é um título sem igual, é um título muito louvável. Não foi um mestrado, não foi um doutorado, não foi um título de duque ou de embaixador, mas Tiago, capítulo 2, versículo 3, diz que ele foi chamado amigo de Deus. Esse foi o título que ele alcançou. E se cumprindo a Escritura, diz o texto, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Talvez você possa ter um título de bacharel em alguma coisa, um título que lhe dá uma licenciatura para o magistério, ou um filósofo doctor também, mas eu pergunto para ti, você tem esse título de amigo de Deus? Você gostaria de ter esse título de amigo de Deus? Você gostaria de ser amigo de Deus? Ser amigo é uma coisa séria. No geral, as pessoas hoje em dia não estão tendo muitos amigos, não. Se eu perguntar para você quantos amigos de verdade você tem, eu já fiz essa pergunta nos nossos grupos familiares, e eu já vi gente dizendo assim, olha, eu não tenho amigo nenhum, não, só minha mãe. Eu quero falar um pouco sobre isso, de ser amigo de Deus. Você gostaria de ser amigo de Deus? Abraão alcançou isso, alcançou esse título de amigo de Deus, então eu vou pensar, poxa, eu vou olhar para a história de Abraão, eu vou ver um pouco como é que Abraão viveu, porque eu quero ser como ele. Eu já vi alguns vídeos no YouTube mais ou menos assim, eu passei num concurso em 6 meses, saiba como eu fiz isso. Aí o pessoal, ele passou no concurso em 6 meses, então eu vou olhar o que ele fez, para que eu possa passar num concurso em 6 meses também. Ou então a outra escreve um livro, eu me casei em 3 meses. Nossa, o que eu tenho que fazer para conseguir me casar com um homem de Deus em 3 meses também e tal. Abraão conseguiu esse título de homem de amigo de Deus, e eu quero convidar vocês a nós estarmos olhando para a história de Abraão e pensarmos assim, deixa eu ver o que ele fez, como foi que ele agiu, quais foram as atitudes dele que elevaram-no a esse patamar. Quando você olha para a origem de Abraão, lá em Ur, eu não vou chamar Abraão de Abrão, primeiramente ele era chamado Abrão e depois teve seu nome mudado para Abraão, mas vou chamar o tempo todo aqui de Abraão mesmo. Você vai ver que quando ele foi chamado por Deus, ele era um pecador.
Ele não era um cara extraordinário quando foi chamado por Deus. Ele era um pecador. E eu acho isso legal. Por quê? Porque eu também sou um pecador. Porque você também é um pecador. Aí a gente começa pensando, se Deus chamou Abraão, ele era um pecador, eu também sou um pecador, pode ser que Deus também me chame para uma obra, me chame para perto dele, pode ser que eu mesmo sendo um pecador, consiga esse sim de Deus. Abraão não foi um cara que ele nasceu num contexto muito fácil. Como ser homem de Deus, se nem Bíblia ele tinha naquela época? Como ser amigo de Deus, se ele nem tinha pastor? Se ele nem frequentava a igreja? Se todos os amigos e familiares dele eram idólatras, adoravam a outros deuses? Eu sei que Adão, mesmo em meio a um povo idólatra, ouviu a voz de Deus. E o que eu mais quero é que você ouça a voz de Deus. O que o pastor Jair mais quer é que você ouça a voz de Deus. Às vezes o pastor esperneia, pula, canta, agita, vira para um lado, vira para o outro. Sei lá, mas a voz de Deus ela é no íntimo. É irrefutável. É ímpar. E quando Abraão ouve a voz de Deus, Deus o chamando, ele fala, cara, isso é Deus. É uma voz sem igual. Eu nunca ouvi uma voz assim. Eu nunca senti isso. Sara, eu senti algo, eu ouvi algo, Sara, sem igual. Eu ouvi Deus me chamando, Sara. E eu vou obedecer essa voz que falou comigo. É certo que foi uma voz de Deus acima de todas as outras experiências que eu já tive. Um ser que excede em grandeza, em majestade, qualquer outra divindade que nós já adoramos, Sara. Eu quero continuar, eu quero avançar, eu quero estar mais perto dessa voz, eu quero estar mais perto de Deus. De repente, Sara recebe de Abraão a notícia, olha Sara, arruma as coisas aí, que a gente está indo embora agora para uma outra terra. E Sara, para onde é que nós vamos, Abraão? Nós vamos para uma terra que Deus vai me mostrar onde é que é. Que Deus, Abraão? Para onde é que tu está me levando, Abraão? Abraão, tem certeza que foi Deus, Abraão, que falou isso contigo? Tu não está ficando doido, não? Tu está com 75 anos, rapaz. Mas não tinha como alguém dizer que o que ele ouviu não tinha sido a voz de Deus. Nos meus estudos aí na faculdade, lidando com tantos professores de filosofia meio doido da cabeça, e eu sempre meio doido também, que eu sempre gostei de filosofia também, eram tantas as justificativas para dizer que Deus não existia, mas não dava para dizer, irmão, porque o que eu ouvi, o que eu senti não foi Deus. Não adianta alguém chegar, apontar o dedo para mim, explicar por 1000 teses aí, filosóficas que Deus não existe, eu sei o que eu senti, eu sei o que eu vivi. Não tem como ninguém dizer que o que eu vivi eu não vivi, que o que eu senti eu não senti, que o que eu experimentei não foi real. Eu sei o que eu senti. E eu quero que cada um de vocês tenha a sua vivência ímpar com Deus. E faça uma aliança com Deus. E Deus o chama para abandonar os seus parentes, abandonar a sua terra, rumo a uma nova fase, um novo momento em sua vida, onde ele seria pai de uma grande nação, em uma terra próspera, em uma terra da qual brota leite e mel, mana leite e mel. Deus faz uma promessa de um filho para Abraão, e passa-se 24 anos e meio, e esse filho não nasce. Eu não sei se Abraão era ansioso, mas nós, às vezes, quando sabemos que a esposa está grávida, em uma semana você já começa a comprar as coisas, o enxoval do bebê. Fica imaginando se Abraão comprou o enxoval do filho, preparou o enxoval, e passou-se 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 23 anos, 24 anos, e o enxoval todo guardado lá na mochila, sei lá, no quartinho do bebê, e nada desse bebê nascer. 25 anos foram necessários para que esse bebê nascesse. Sabia que a gente quer receber as promessas de Deus igual a gente faz no McDonald's? A gente entra com o carro no drive-thru, e aí a gente pede um Big Mac, né, com batata frita e a Coca, e aí a gente quer que em 2 minutos o nosso carro chegue lá na frente e a gente já receba.
Tipo assim, você ora a Deus hoje, você vem com um monte de problema hoje aqui, e você já chora, você já ora, e já quer que amanhã de manhã você abra a porta, as borboletas voam, tipo um arco-íris com um pote de ouro, assim, bem no seu quintal, o seu esposo, tipo, fique todo sorridente, meu amor, você é linda demais e tal. Mas, às vezes, demora um pouco. Eu estou sentindo que tem alguém aqui que vai receber uma bênção daqui a 25 anos, um casamento daqui a 25 anos. Está ficando forte aqui do lado de cá. Está repreendido? Isso não é de Deus não, pastor. É brincadeira, queridos. Não estou sentindo nada não, é só para ilustrar mesmo. Mas nós temos que lidar com o tempo. E apesar de ter que lidar com 25 anos de espera, Abraão permanece fiel ao Senhor. Você vai ver que ele cometeu alguns deslizes, alguns erros. No caso de Agar, trazendo o seu sobrinho Ló para ir com ele. Lá no Egito ele vai dizer que a esposa dele era a irmã dele. O que me deixa, não que eu me alegre com a tristeza, com o erro dos outros não, mas de uma certa forma eu acho bom, porque você vai ver que grandes homens de Deus erraram. Mas isso não tirou o título deles de homens de Deus. E quando eles se afastavam, o que você vai ver em Abraão não era uma pessoa que não errava, mas é uma pessoa que quando errava, ele procurava se alinhar à vontade de Deus. E você, quando errar, o que você deve fazer é buscar se alinhar novamente à vontade de Deus. Porque vamos errar. Abraão era amigo de Deus e 2 Crônicas 27, diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo Israel? Não adeste para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo? O cronista chama Abraão de amigo, em Isaías 41:8, semelhantemente. Porém tu, ó Israel, diz Isaías, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Pela boca de Isaías, Deus chama Abraão de amigo. Quantas pessoas será que você pode apontar aqui na igreja e dizer, ali é meu amigo? Tem algumas pessoas aqui que são meus amigos. Algumas pessoas aqui que são meus amigos. E é tão legal quando você pode dizer, não, fulano, ele é meu amigo. Ou então alguém diz de você, olha, ali é gente boa, ali é meu amigo. Eu sou amigo dele, eu gosto dele. Existem amigos que te ajudam, mas existem amigos que morrem por você. Existem amigos pelos quais você está disposto a morrer. Não sei se você já viu alguns adolescentes que chegam em outras assim e falam, oi amiga, né? Oi amiga, ai amiga, que isso amiga? E tipo assim, amiga... E uma é amiga da outra, mas depois de 15 minutos, uma é inimiga da outra, e depois vira inimiga, depois vira amiga de novo, e depois vira inimiga. Será que Deus é assim? Não, a amizade de Deus não é essa amizade assim, tão passional não, onde hoje é amigo, depois é inimiga. Deus não chama Abraão de amigo casualmente, Ele chama porque realmente Abraão era seu amigo, Abraão se tornou amigo de Deus. A palavra de Deus fala de amigos mais chegados do que irmãos. Você tem amigo mais chegado do que, às vezes, o seu irmão de sangue? O vínculo de sangue é um vínculo muito forte. Tem muito amigo que vai e vem e tal, e os irmãos acabam que passam os anos, a gente continua o vínculo e tal. Tem 2 irmãos presentes aqui esta noite, um irmão e uma irmã, e um cunhado. E o que acontece? Mas a Bíblia diz de amigos mais chegados do que o irmão. Não precisa levantar a mão, não. Mas será que às vezes você está precisando de um dinheiro emprestado? Sei lá, R$100. E às vezes você prefere pedir para um amigo do que para o irmão de sangue? Ou às vezes você tem um segredo para contar para alguém, e às vezes você prefere contar para um amigo do que propriamente para o irmão de sangue? Abraão era amigo de Deus, em uma amizade onde há confidências, onde você compartilha segredos, onde você tira a máscara. Normalmente, no nosso dia a dia, nós
assim, não é que a gente usa máscara, mas não é, mas a gente nem sempre mostra quem nós realmente somos. Nem sempre você fala com todo mundo as dores que há no seu coração. Mas é muito bom quando você tem um amigo, você se aproxima dele e você fala, eu estou triste hoje, eu vim conversar com você, João, porque eu estou triste, cara, e você chora. Eu tinha um colega, e tem um ainda que não morreu, que tinha 40 anos, 50 anos, e você via ele de terno e gravata, era uma pedra de gelo. Aí chegava para conversar comigo, começava a chorar, contar problemas, e falava, Jair, eu estou falando isso para você que eu nunca contei para ninguém. Mas estou falando porque eu confio em você. Quando você tem uma amizade com Deus, ocorrem as confidências. Você tira a máscara, você expõe ao Senhor quem você realmente é. Você pode ser você mesmo. Na genuína amizade, a lealdade. Quais são as características de um amigo de Deus? Abraão foi alguém que disse sim para Deus. Ele disse sim para Deus. Deus o chamou e Abraão disse sim. Apocalipse 3:20 diz que o Senhor está à porta aí e bate. O Senhor está à porta aí? João? Posso entrar, João? Quer entrar na casa, C.A.? E aí? Às vezes estamos ocupados demais, não temos tempo suficiente, estamos preocupados com tantas coisas, mas se nós abrirmos a porta, se nós dissermos sim, o Senhor irá entrar. Eu vejo um caráter voluntário nessa amizade com Deus. Apesar que eu acho que eu vou fazer assim hoje. O irmão Nilson vai pegar aquela peixeira dele lá da Paraíba, que ele tem aquela grande, e nós só vamos deixar sair daqui da igreja quem garantir que vai ser amigo de Deus para sempre. Resolve, queridos? Na marra não resolve. Tem que ser voluntário. Certa vez, um grande empresário pediu para um artista desenhar uma casa. E iria comprar esse quadro desse artista. O artista, então, pinta a casa com todas as suas técnicas, com muito cuidado, com muita arte. E quando entrega o quadro, o proprietário do quadro diz, não, mas esse quadro ele tem um defeito. Olha a porta da casa aqui, não tem trinco, não tem maçaneta. Esse quadro está defeituoso, você esqueceu de colocar a maçaneta. Mas aí o artista diz, não veio com defeito, porque essa casa é o seu coração, essa porta é a porta do seu coração, e você só consegue abrir ela de dentro para fora. Porta do seu coração, ela deve ser aberta de dentro para fora. Deus não vai chutar a porta, Deus não vai quebrar a porta, Ele espera ouvir um sim de sua parte. Amós capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O amigo de Deus, Abraão, o amigo de Deus, era alguém que andava de acordo com Deus, de comum acordo com Deus. Pode andar dois juntos se não tiver concordância? Já aconteceu de eu estar dirigindo o carro, e está minha mãe, meu pai, a Daiane, o Christian, e parece que tinha 200 pessoas no carro. E um fala, vamos por aqui, outro, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por aqui, agora para, freia, para. Vocês querem dirigir? Ou eu dirijo? Vou dirigir então, mas então vamos ficar todo mundo de comum acordo, porque se ficar aqui, esse balaio cheio de gato aqui, não dá certo não, a gente tem que andar de comum acordo. Eu viajei uma vez com o meu cunhado para Buenos Aires, de carro, 7.000 quilômetros. Você já experimentou fazer uma viagem longa com alguém que você não se dá bem? Não dá. No meio do caminho, o que acontece? Me deixa na rodoviária aqui que eu vou descer. E desce, se tiver dinheiro, desce mesmo e vai embora. Mas a gente sabe por que a gente conseguiu percorrer os 7.000 quilômetros? Porque nós andamos de comum acordo. A gente, vamos dormir aqui? Vamos. Vamos dormir ali? Vamos dormir não? Vamos rodar? Vamos, não tem tempo ruim. Para nós caminharmos com Deus, nós devemos andar em concordância com Deus. Agora eu quero falar algo muito importante. Desse andar de acordo com Deus, de um andar com uma vida alinhada à vontade de Deus.
A sua vida, a vida que você vive hoje, você sente que está alinhada à vontade de Deus? Que você está vivendo o que Deus gostaria que você estivesse vivendo? Ou ainda há muita coisa na tua vida que não está no lugar certo? A sua vida hoje agrada a Deus? Porque Mateus 6,24 nos alerta que nós não podemos servir a dois senhores. E às vezes queremos servir a dois senhores. Às vezes queremos estar na igreja, queremos ter hábitos religiosos, mas mesmo assim, queremos agir de um jeito, proceder de um jeito que não agrada a Deus, fazendo coisas que nós sabemos que não agrada a Deus. Se não tomarmos cuidado, nós passamos a viver uma vida dupla, uma vida religiosa dupla, onde na igreja transfiguramos uma aura de religiosidade e santidade, mas às vezes no colégio, ou no trabalho, ou na faculdade, nós cometemos um monte de bola fora. E não bolas fora involuntárias, mas voluntariamente, inclusive. Às vezes se fazendo de desentendido quanto aos ensinos do Senhor, quanto aos comandos do Senhor. Ouvimos o que queremos e deixamos de ouvir o que queremos. Às vezes vemos na palavra de Deus, na Bíblia, como uma caixa de bombons sortidos, onde a gente escolhe os bombons que a gente quer e a gente dispensa os bombons que a gente não gosta. Isso eu recebo. Isso eu recebo. Não, isso daqui não é para os nossos dias, não é para hoje, não precisa ser assim. Às vezes somos até seletivos naquilo que ouvimos. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa lá em casa, e eu tenho um menino que é esperto, o Christian. E aí eu faço o teste com a Daiane, eu estou conversando, uma coisa ou outra, até falo, Christian, não sei o quê, nem dá bola. Aí de repente eu falo para a Daiane, eu acho que eu vou comprar uma caixa de bombom para o Christian agora. Ele, quê? Vai comprar o quê? Se falou a palavra chocolate, tipo assim, já viu aquele cachorro que está no cantinho assim, com a orelha baixa? Aí na hora que ouve um barulho, ele levanta assim e fica... Aí o que eu concluo? Que ele estava ouvindo tudo. Mas só que ele dirigiu a atenção no momento que interessou a ele. E às vezes fazemos assim com a palavra de Deus. Às vezes você está até ouvindo a pregação gravada e tal, e você vai pulando de 5 em 5 minutos, para ver se você acha exatamente o ponto que você gosta mais. E nós não podemos ignorar. Não podemos se fazer de desentendido. Você tem amigos? Ronald, você tem amigos? Levanta a mão assim, se você tem ou não. Você tem que dizer que sim, que eu sou seu amigo, pelo menos eu. Aí, pronto, levantou a mão. Tá. Você tem algum amigo perfeito? Nós não temos amigos perfeitos, mas nós temos amigos. Amigos leais, amigos gente boa, amigos pau para toda obra. Você não vai ser perfeito nunca, você não é perfeito. Mas mesmo sem ser perfeito, você pode ser amigo de Deus. Você pode ser um amigo leal ao Senhor, um amigo verdadeiro. Quando Abraão errava, ele procurava se alinhar à vontade de Deus. Nós não é dizer que nós não erraremos, mas quando errarmos, devemos procurar alinhar a nossa vida à vontade do Senhor. Talvez você já abriu o coração para Deus, Deus está colocando as coisas no lugar, mas às vezes na sua vida familiar ainda não está alinhada à vontade de Deus. Ou então a vida familiar já está caminhando bem, mas na sua vida profissional ainda não está alinhada. Porque no ambiente profissional você mente, você engana, você rouba. Ou porque no ambiente profissional você permitiu que os relacionamentos com seus colegas de trabalho se tornassem uma coisa lasciva. Ou então, na sua vida social ou a sua vida devocional, você ainda não dedica tempo suficiente meditando na palavra do Senhor, orando, ou participando das atividades de igreja. Então a gente expõe nossa vida ao Senhor e a gente pede, Senhor, eu quero alinhar a minha vida à tua vontade. Aí eu te pergunto, existe uma área na sua vida hoje que você sente que está desalinhada? Que não está de acordo com a vontade do Senhor? Dois amigos caminhando juntos, os dois se acompanham. Ser amigo de Deus não significa que você agora vai ser um burro de carga, olhando sempre para o chão, com a viseira, andando apenas em linha reta, e agora você vai ser um mártir. Não.
Se sendo um amigo de Deus, Deus te chama para os projetos dele, eu tenho certeza absoluta que sendo amigo de Deus, Deus também vai se interessar pelos seus projetos e vai querer entrar onde você entrar. Abraão, onde você pisar a planta do pé, eu vou estar contigo, tu vai ser abençoado. E às vezes você inicia um trabalho em uma faculdade, ou um novo lugar, um novo trabalho em outro lugar, sei lá, você se muda para uma outra cidade, e Deus diz, olha, você estava comigo, e eu estou contigo também. E nesse teu novo projeto eu vou estar com você. Você anda comigo, mas eu também ando contigo. E submeter a sua vida à vontade do Senhor não significa que Deus vai anular completamente a sua personalidade, os seus pensamentos, os seus desejos. Não. Teve um dia que faltou vinho no casamento, Jesus foi lá e providenciou vinho. Talvez, se fosse eu, com a minha ética, eu ia providenciar soro caseiro para todo mundo, né? Uma coisa mais chá de boldo, que é bom para o estômago. Jesus providenciou, foi vinho mesmo para todo mundo. Jesus se preocupa com você. Quando você é amigo do Senhor, o Senhor tem prazer de te servir. Nesse nosso relacionamento com Deus, nós servimos e somos servidos. Quando você caminha com alguém, muito tempo, você vai se tornando parecido com essa pessoa. Quando você caminha muito com algumas pessoas, você vai se tornando parecida com essas pessoas. Foi morar no sul, e quando é fé, você vê os filhos, os familiares, falando que daí a gente vai lá para Pato Branco, daí, mó da hora, e de repente a gente chega lá na via, caminhão triloco, daí, chucro demais, e às vezes involuntariamente você, não que ele tenha falado desse jeito não, exagerei um pouquinho, mas a pessoa vai para o Nordeste, volta com um sotaquezinho, e tem gente que passa 2 dias lá na Argentina, no final de semana, e já volta dando graças para todo mundo, aí ouve Marcos Witt, já fica alablando em espanhol aí para todo mundo. Você vai se relacionando com as pessoas, querendo ou não, você vai pegando um pouco. Será que você que é mãe, que tem uma filha, nunca se pegou, você se maquiando e olha para o lado, está tua menina lá passando batom na boca também, querendo passar coisa ali nos cílios e tal? Já teve que lidar com isso ou não? A menina colocando o sapato alto e saindo arrastando pela casa? Ou o pai está trabalhando e de repente, olha, está o menino com um martelo lá, batendo na mesa de vidro, querendo trabalhar também, comprando as ferramentas de plástico. Você vai ficando parecido com aqueles que você anda. O sotaque, o idioma. Eu vou te falar isso, se você anda com cachaceiro, há um risco de você se envolver com a cachaça também. Quando você anda com o povo de Deus, isso é bom para a tua vida. É bom que os irmãos estejam em união, que nós estejamos juntos. Você vai ficando parecido com a pessoa. Eu e o Christian, a gente caminha junto, a gente faz muita coisa junto. E querendo ou não, eu vejo o Christian repetindo algumas coisas que eu faço. E caminhando com ele, eu ensino o meu filho. Eu me ensino que quando ele compra alguma coisa na padaria e a pessoa dá o produto para ele, eu falo que ele tem que agradecer, tem que dar obrigado. Ele chega no ambiente, diz bom dia, que ele não deve humilhar as pessoas, que ele tem que ser uma pessoa amável. E que se por outro lado um menino quiser fazer a maldade com ele no colégio, ele tem que aprender a resistir com firmeza também. Não ensino meu filho a bater nos outros não, mas a se defender. Eu ensino ele quando ele vai comprar um produto na padaria, porque, por exemplo, no colégio dele vende coisa, e eu não estou lá para ver se é estragado. Aí eu falo, Christian, você compra, você cheira, e vê se não está fedendo. Aí morde um pedacinho, vê se não está estragado. E se não tiver estragado, você come. Eu estou educando meu filho. Quando você anda com Deus, Deus vai te educando. Você vai ficando parecido com Deus. Você não gostaria disso? De se tornar parecido com Deus? Você vai se relacionando com Deus, vai aprendendo de Deus e você vai se tornando parecido com Deus? E alguém olhar para você e dizer, cara, aquele rapaz ali parece com Deus. Eu acho que aquela mulher ali parece uma anja, porque ela é uma pessoa tão branda, tão pacífica, uma pessoa que tem palavras tão boas. Rapaz, aquele dali é um endiabrado,
é o diabo, o pai daquele cara ali, porque, meu Deus, aquela mulher filha do capeta. Porque quando ela chega num lugar, tudo fica escuro, tudo fica um ambiente pesado. Tem gente que é assim, querido, meu Deus do céu. Eu, como pastor, quero chegar num lugar e trazer paz. Se minha presença está sendo um fardo, eu tenho que colocar meus joelhos no chão. Mãe, você ensina a tua filha. Você ensina a tua filha, inclusive você ensina a sua filha a se vestir. Às vezes existem umas jovens que estão com as roupas tão curtinhas, e foi a mãe que comprou. E às vezes as jovens colocando a foto dos seios no Facebook, mostrando quase o bico do seio. Aí a mãe e a tia curte lá e diz: arrasou. Arrasou, linda, gatona, vai com força total. Quem arrasou foi o diabo, queridos. O diabo está arrasando tudo. E às vezes até a irmã da igreja está ali: isso mesmo, garota, mostra tudo. Não, irmão, está repreendido, você não pode elogiar. Você está dizendo o quê? Vai, mostra mais? É isso que você está dizendo com o seu comentário? Devemos educar os nossos filhos, as nossas filhas. É certo, como diz Tiago 4,4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Deus chamou Abraão para sair de sua terra, de sua parentela, para abandonar lugares, abandonar pessoas, abandonar culturas, abandonar hábitos. E na nossa caminhada com Deus, para sermos amigos de Deus, nós devemos abandonar algumas coisas. Eu me lembro de uma ocasião, certa vez, eu conversando no telefone com uma amiga. Eu não sei se eu estava noivo, se era recém-casado. Aí a Daiane, depois que eu terminei a ligação, ela fala: Jair, sua amiga agora sou eu. Não que agora eu não vá dirigir a palavra a uma pessoa do sexo feminino, mas quando eu opto por casar-me, por ser casado, a minha conduta, em parte, vai ter que mudar. E tem marido que casa aí e fica querendo levar a vida de solteiro. Não é assim, não. Por causa de uma, eu abandonei todas. Para deixar uma feliz, eu deixei milhares tristes, queridos. Imagina se a Daiane dissesse: Jair, eu gosto muito de você, eu gosto 90% de você. Gosto do Joãozinho ali, 10% que eu gosto do Joãozinho. Não. Teve que dizer não para outras coisas. Nessa nossa caminhada com Deus, nós devemos dizer não. E Abraão teve coragem suficiente para cortar laços. E existem laços que para você cortar, você tem que ter sangue no olho. E existem laços que devem ser cortados. Queridos, há algum laço na tua vida hoje que você sente que tem que cortar? Um vínculo que você sente que deve cortar? Não significa sair do mundo, mas significa estar disposto a dizer não em certas situações, em certas ocasiões. Não, eu não quero, isso eu não faço, isso eu não vivo mais, isso é da minha antiga vida. Porque você querer viver a sua antiga vida te afastará da terra prometida. Abraão compreendeu que era necessário deixar, era necessário abandonar algumas coisas. Um amigo de Deus é alguém que ama a Deus e ama o próximo. Vou intercedendo pelo pastor Jair, que eu estou com vontade de pregar mais umas 10 folhas aqui. Disseram para mim uma vez que se o pastor prega 30 minutos, a igreja ora com o pastor. De 30 a 40 minutos, a igreja ora pelo pastor. E mais de 40 minutos, a igreja ora contra o pastor. Não quero que ninguém ore contra mim. Deixa eu seguir. Abraão era um amigo de Deus, e quem ama a Deus, isso é muito importante. Eu vou continuar insistindo, falando aqui, porque é importante. Quem ama a Deus, ama o próximo. Mateus 22, 37 a 39, fala dos 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Deus espera que exista esse amor no seu coração. O teu caminhar com Deus, o seu caminhar na presença de Deus, o agir de Deus na tua vida, vai fazer brotar no seu coração amor pelo seu próximo. Quem ama é capaz de olhar, é capaz de se compadecer, é capaz de perdoar, é capaz de acreditar no melhor. Quando você ama o próximo, você é leal
em seus relacionamentos. Lealdade àqueles que são seus amigos, leal com os desconhecidos, com os colegas de trabalho, leal no trânsito, inclusive. Nós vemos Abraão sendo leal com seu sobrinho Ló. Exemplo de lealdade. Quando me vem à mente lealdade, eu lembro de Ruth 1,16, as palavras de Ruth a Noemi. Eu não vou te deixar, minha sogra. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Um homem amigo de Deus é um homem leal em todos os seus relacionamentos. Quanto mais cheio de Deus você for, mais leal você vai ser em seus relacionamentos. 1 Coríntios 13, 5, diz que quem ama, o amor não busca os seus próprios interesses. E eu acho isso muito interessante, muito vívido, muito claro na vida de Abraão, porque chega um momento em que Abraão tinha muita criação, muitos animais, e o seu sobrinho Ló também tinha, e começou a ter conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Pouco pasto para muitos animais. Esse problema é trazido até Abraão. Abraão era o mais velho, era o patriarca, tinha o poder de escolha, tinha o direito de dizer a lei ali naquela situação, mas ele chega em Ló e diz: Ló, nós não vamos brigar por causa disso não, Ló. Vamos fazer assim, vamos se separar, mas você escolhe o melhor lugar. Se você acha que a esquerda é o melhor pasto, vai para a esquerda, aí eu vou para a direita. Se você achar que a direita tem o melhor pasto, você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Não tem problema. Nós vemos Abraão fazendo concessões. E talvez você se lembre, dentro da sua casa, algum irmão, ou um pai, ou uma mãe, que era a pessoa que fazia as concessões. Quando alguém batia o pé, era uma pessoa que estava disposta a ceder. E Abraão concede, sabendo que para onde ele fosse, Deus estaria trazendo provisão para ele, e ele prosperaria. Olhando para a vida de Abraão, veremos a sua generosidade que não trouxe pobreza para a sua vida. Abraão intercede por Ló. Abraão atua nessa situação de conflito como um pacificador. E eu vejo o amigo de Deus tendo essa aptidão pacifista, essa capacidade de trazer paz, seja num ambiente de trabalho, seja uma igreja, seja para a própria família. Deus dá essa capacidade da pessoa trazer paz. A palavra de Deus nos diz de 3 estrangeiros que se hospedaram com Abraão. E quando Abraão os recebe, Abraão oferece para eles comida, descanso e lavar os pés. Abraão oferece uma hospitalidade. Repita comigo: hospitalidade. Repita ainda: amabilidade. Mas não vivemos dias de amabilidade, vivemos dias de hostilidade, onde as pessoas estão cada vez mais preparadas, cada vez mais prontas para agir com rispidez e com agressividade. Estamos preparados a, depois de um culto tão abençoado, se o garçom demorar um pouco mais para trazer a nossa comida, estamos dispostos a dizer que estamos pagando caro por aquele alimento e que ele deve trazer com urgência. O que não significa, queridos, um ensino aqui, que você não deva buscar os seus direitos, mas que devemos agir com amabilidade, mesmo em situações assim. Mesmo em situações assim. Uma amabilidade em diferentes lugares, não apenas aqui na igreja. Pegue na mão da pessoa do seu lado agora, diga que você o ama. Tudo bem, é legal. Se você quiser fazer isso agora, pode. Mas meu desejo maior é que você faça isso do lado de fora da igreja, amanhã no seu ambiente de trabalho, amanhã com os seus vizinhos. Maravilhoso ainda que essa amabilidade seja espontânea, seja autêntica. E eu percebo que a amabilidade autêntica, ela só é possível partindo de um coração que seja cheio do Espírito Santo. É maravilhoso quando as pessoas
vê em nós uma gentileza inesperada. Essa semana teve um vazamento de água lá na frente da minha casa, a gente chamou a CAESB, e a CAESB chegou lá com um caminhão para consertar o vazamento, e aí aquele sol, sabe, de 3 horas da tarde, aí a Daiane estava fazendo umas tapiocas. Eram 3 pessoas que estavam trabalhando. Aí a Daiane fez 4 tapiocas, o cafezinho, e aí eu peguei na vasilha, fui lá e levei para eles. Na hora que eles viram, tomaram o café, ficaram felizes. Eu não queria nada em troca, nem falei que eu era crente, nem nada, nem queria que eles viessem na igreja. Quer dizer que você só vai fazer coisas boas para uma pessoa que você quer que venha para a igreja? Então, se não vai para a igreja, você não vai fazer coisa boa. Não, nem falei nada. Aí, de repente, passa um cara lá, pastor! Aí o pessoal da CAESB, tá explicado, hein? Tá explicado. Isso aconteceu essa semana. Seja educado, seja gentil, seja simpático. Às vezes você tem 1000 versículos da Bíblia de cor para vomitar na cara de alguém, mas ser amável com seu vizinho você não consegue. Tem uma palavra branda no trânsito, com as pessoas no seu ambiente de trabalho, não consegue ter. Explica uma coisa para o colega de trabalho, o colega não entende, aí você pergunta, você quer que eu desenhe agora, é isso? Qual parte do não que você não entendeu? Brutalidade só. Deus quer trazer amabilidade para os nossos corações, sem sombra de dúvida. Abraão era amigo de Deus. Amizade marcada pelo diálogo. Como anda o seu diálogo com Deus? Sua capacidade de falar, sua capacidade de ouvir, sua capacidade de dar ouvidos. Abraão se fez então participante de projetos divinos. Deus apresenta um projeto a Abraão, de uma grande nação, a partir dele. E Abraão diz, eu topo, pode contar comigo. E teu filho Isaac está nesse projeto. Abraão, pode me dar o bebê? Eu crio ele, eu cuido. Abraão não cuidava apenas de um filho, Abraão cuidava de um projeto de Deus, cuidava de uma nação. Ali ele não estava embalando nos braços apenas Isaac, ele estava embalando nos braços toda uma nação de Israel. Imagina milhões de pessoas, você está ninando milhões de pessoas no seu braço, algo importantíssimo, de uma monta, de um volume inimaginável. E Deus confiou essa criança a Abraão. Ele estava abraçando um projeto, um sonho, algo grandioso. Nossos filhos são herança do Senhor. Deus confia os teus filhos nas tuas mãos. E Ele quer abençoar, e nós vemos Deus sendo um Deus abençoador de gerações. É Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Ele se refere aos pais, se refere aos filhos, aos netos, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª geração. Deus se importa com essas gerações. É engraçado como é que minha mãe gosta do meu filho. E como eu era pequeno, minha mãe era tão rigorosa comigo. E hoje o meu filho faz o que quer na casa dela. E eu vou para a Bíblia e eu percebi que eu vivia sob a lei e o Christian vive sobre a graça hoje de Deus. Um novo momento espiritual na vida dele, de libertação. E teve um dia que minha mãe tentou dar remédio para o meu filho, não conseguiu, que ele não queria tomar. E minha mãe ficou tão triste, começou a chorar, queridos. Aí o Christian ficou compadecido também, vovó, não chora não, eu tomo o remédio. Aí ele tomou o remédio, aí depois minha mãe continuou chorando, aí o Christian, vovó, eu já tomei o remédio, por que a senhora está chorando? O que acontece com os nossos filhos, com nossos netos, nos afeta, e isso afeta a Deus também. Deus quer abençoar você, mas Deus se importa com seus filhos, Deus se importa com seus netos também. Deus quer abençoar toda a sua geração, toda a sua descendência. Ora por mim agora para eu poder terminar essa pregação, queridos, que eu não estou querendo terminar não. Último tópico aqui. Abraão, devemos cuidar daquilo que Deus nos deu. Abraão ensinaria a fé para o seu filho Isaac. Abraão, queridos, era alguém, homem, amigo de Deus, mas Abraão era alguém que tinha prazer em ofertar também. Isso eu não posso deixar de falar isso. Quando você vê a história de Abraão, onde ele ia, em Betel e Siquém, ele fazia altares e sacrificava, apresentava oferta nesses altares. Quando se encontra com Melquisedeque, apresenta a oferta a Melquisedeque também, apresenta o seu dízimo a Melquisedeque.
mesmo sem haver uma lei explícita nesse sentido, mas assim ele o faz. E o que Melquisedeque faz com Abraão? Traz pão e vinho. Ele dá alguma coisa, ele recebe alguma coisa. Ele dá algo e ele recebe algo. Ele recebe algo e ele dá algo. E eu não tenho dúvida de que nesse nosso relacionamento com Deus, nós damos algo ao Senhor, mas nós também temos recebido algo do Senhor. E digo mais aos irmãos, nós muito mais temos recebido de Deus do que dado para Ele. Existem uns filhos aí que ficam assim, mas eu ajudo o meu pai, eu faço isso pelo meu pai. Às vezes eu faço alguma coisa pela minha mãe, que eles levam no hospital, então, mas eu sei que é pouco. Porque que minha mãe que me aguentou quase 2 anos, mamando no peito dela, mordendo o peito dela, sangrando no peito. Quem me levava para o hospital, me levava no colégio, cuidou de mim não sei quantos anos. Meu pai também. Muito mais o meu pai fez por mim do que eu tenho feito por ele. Muito mais Deus tem feito por você. E às vezes para a gente fazer um pouquinho para Deus, a gente fica cheio de 9 horas. Abraão, ele tinha um coração generoso, ofereceu Isaque inclusive. São vários os momentos da vida de Abraão que a gente vê ele com generosidade e disposição em relação a Deus. Os pais costumam ser mais generosos que os filhos. Agora, diga aos irmãos que a mesquinhez não é característica do amigo de Deus. Concluindo então, quero pedir a vocês que nós voltemos nosso olhar para o Senhor e que possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu quero ser teu amigo. Você pode fechar os olhos um pouco? Eu queria orar com você.